Como temos vindo a abordar ao longo da formação, as transações que uma empresa desenvolve, elas baseiam-se nos três grandes ciclos. O ciclo de exploração, também denominado pelo ciclo operacional, que já vimos que contempla as atividades da exploração, que são as principais atividades produtoras do rédito da empresa. Depois o ciclo de investimento relacionado com a aquisição ou até a venda, a alienação de ativos não correntes e de outros investimentos. E depois temos o ciclo de financiamento que está relacionado com a obtenção de fundos estáveis e imediatos, adequados e necessários ao investimento e ao financiamento do ciclo da exploração, nomeadamente através da obtenção de empréstimos junto da banca. Vamos apostar agora nesta videoaula em apresentar exemplos de contabilização de movimentos no ciclo de investimento e no ciclo de financiamento. E para tal, o exemplo 26 do manual é um exemplo de algo que nos vai permitir fazer a contabilização da aquisição de um ativo fixo tangível e, portanto, dentro daquilo que é o ciclo de investimento da empresa. No dia 7, aliás, no dia 1 do 7 do ano N-3, foi adquirido ao Stand SA a viatura ligeira de passageiros a gasóleo no valor de 80 mil euros, incluindo IVA à taxa de 23%. A viatura será depreciada à taxa de 25%, utilizando a linha reta, que são as cotas constantes, e também pelo método duodecimal. Façamos então o reconhecimento contabilístico da compra, da aquisição desta viatura. A verdade é que o seu valor total é de 80 mil euros. A base tributável 65.040,65, mais o IVA. E os dois juntos, base mais IVA, forma então o valor de 80 mil euros. A contabilização da aquisição, a viatura é um ativo fixo tangível. E, portanto, no Código de Contas, estamos no domínio dos investimentos, o tal ciclo do investimento, na classe 4, e contabilizamos na conta 43, em ativos fixos tangíveis, equipamento de transporte, a conta 434. Mas vamos assumir aqui uma dívida para com um fornecedor. E como estamos perante um investimento, essa dívida será em outras contas a pagar. 27, fornecedores de investimentos, os fornecedores de investimentos, contas gerais. A conta 434 vai ser debitada por 80 mil euros, o valor total da fatura, por uma razão. É que o IVA não é dedutível. Nós não temos direito a deduzir o IVA na aquisição de uma viatura ligeira de passageiros a gasóleo, porque o artigo 21 do Código do IVA, o artigo das exclusões do direito à adoção, não permite que uma empresa como esta, ao adquirir uma viatura ligeira de passageiros a gasóleo, possa deduzir o IVA. E, portanto, o IVA, como não é dedutível, ele entra no próprio valor de aquisição, no custo total, e nós contabilizamos na conta 434 o valor global da fatura, incluindo a base mais o imposto que não confere direito à dedução.
E depois vamos creditar a conta 2711, os tais fornecedores de investimentos, pelo montante que ficamos em dívida. Trata-se de um passivo de 80 mil euros. Quando chegarmos ao pagamento, ou quando se fez o pagamento, a tal conta 2711, que anteriormente havia sido creditada pelo aumento do passivo, agora é debitada pela diminuição desse mesmo passivo, dessa dívida. E creditamos a conta de depósitos à ordem pela transferência de 80 mil euros efetuada para o stand. Isto é o movimento corrente que é feito. No caso dos ativos fixos tangíveis, eles são objeto de depreciações. Isso far-se-á, em princípio, no final do ano, a quando dos movimentos de regularização, que visam fazer o encerramento anual das contas. Um capítulo que vamos abordar a seguir. Mas, de qualquer forma, a depreciação, ela vai reconhecer a perda de valor que este equipamento tem pela sua utilização, pelo seu uso. No caso das viaturas ligeiras de passageiros, a taxa de depreciação que se usa e que está contemplada no Decreto Regulamentar 25 de 2009 é de 25%, esta é considerada uma taxa máxima, mas utilizando então a questão de 25% sobre 80 mil, 25% de 80 mil seriam 20 mil euros. Mas isto seria uma depreciação para o ano inteiro. Mas como esta viatura, naquele ano N-3, foi comprada no dia 1/7, portanto, do mês 7 ao mês 12, decorrem 6 meses. E, portanto, a utilização da viatura neste ano de aquisição terá sido apenas de 6 meses em 12. Logo, o método decimal, aplicando-se 6 meses em 12, vezes a taxa de 25% vezes 80 mil euros, dará 10 mil. No fundo, a viatura está a ser depreciada por metade do valor que seria o valor anual e pela linha reta, aplicando a taxa de 25%, e está a ser depreciada por metade porque, ao ser comprada ou ao entrar em uso na empresa no dia 1/7, do dia 1/7 até ao dia 31/12 daquele ano N-3, é metade do ano e, portanto, são 10 mil euros de depreciação. A depreciação é um gasto do período, contabiliza-se na conta 642, ativos fixos tangíveis, equipamento de transporte, e depois temos a conta 438, dentro da linha dos investimentos, e dentro da própria 43 ativos fixos tangíveis, temos a 438 das depreciações acumuladas, que acolhe a diminuição do ativo. A conta 438 é uma conta de ativo que funciona por diminuição e vai acumulando as depreciações que vão sendo reconhecidas. Gasto do período 642, diminuição do ativo 438. É assim que se contabiliza uma depreciação. E temos assim exemplificado, dentro daquilo que é as nossas atividades, uma operação que pertence ao ciclo de investimento, ou seja, associado à aquisição, no caso concreto, de um ativo fixo tangível. Agora, dentro do ciclo de financiamento, vamos ver agora um exemplo do ciclo de financiamento. O outro ciclo que estamos a desenvolver dentro daquilo que são os 3 ciclos: operacional,
de investimento e de financiamento. O ciclo de financiamento engloba as transações financeiras relacionadas com a obtenção de fundos estáveis e imediatos, adequados e necessários ao investimento e ao financiamento do ciclo da exploração. Este ciclo pode dividir-se no ciclo de transações de capital e ciclo de transações de tesouraria. E o primeiro corresponde às transações relacionadas com a obtenção de recursos estáveis, enquanto o segundo integra as transações associadas à gestão de meios financeiros líquidos que assegurem o equilíbrio da tesouraria de curto prazo. Este ciclo engloba, em geral, as transações relacionadas com financiamentos obtidos, realizações ou reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio, cobertura de prejuízos, doações, pagamento de juros e dividendos, entre outras transações de financiamento. E por falar nos financiamentos obtidos, que é o exemplo típico do ciclo de financiamento de uma empresa, vamos ver como é que se contabiliza um empréstimo obtido junto de um banco. A empresa ABC pretende ampliar a sua capacidade produtiva, pelo que necessita de realizar um investimento de 1 milhão de euros. No plano financeiro, prevê-se o financiamento do investimento com 60% de capitais alheios. Os capitais alheios são a dívida. E, portanto, 60% de 1 milhão, 6 milhões de euros. Uma das alternativas foi a contratação de um empréstimo bancário no montante de 600 mil euros. 600 mil euros. Portanto, 60% de 1 milhão de euros, 600 mil euros. Este empréstimo será amortizado em 4 rendas anuais constantes e pós-antecipadas, sujeitas à taxa de juro anual de 5%. Sobre os juros, incide o imposto de selo, à taxa de 4%, conforme o ponto 17.31 da tabela do imposto de selo. E no dia 3 de janeiro do ano N, a ABC obteve o respectivo financiamento do banco. Bom, temos então aqui um mapa do serviço da dívida deste empréstimo, dos seus 4 anos de percurso, onde temos o capital em dívida, a prestação, os juros, a amortização de capital mais os juros prefazem a prestação, e após a amortização de capital, subtraindo-a ao capital inicial em dívida, temos o capital final em dívida que transita para o próximo período e, dessa forma, período após período, vai-se amortizando o capital, pagando os juros, capital mais juros, prestação, e o empréstimo começa a reduzir até que chegará ao 4º ano, onde o capital inicial em dívida era de 161.149,62. A prestação, ela é constituída por esse capital agora amortizado mais os juros, ou seja, um total de 169.207,10. Temos ainda o imposto de selo. E, portanto, em primeiro lugar, como é que se contabiliza a contratação do empréstimo? Quando, efetivamente, obtemos o empréstimo, na nossa conta entraram 600 mil euros. E, portanto, a conta 12 do banco é debitada por 600 mil. E um empréstimo representa agora um passivo, porque nós passamos a ser devedores perante a banca de 600 mil euros. E, portanto, esse passivo, ou por outras palavras, a banca passa a ser nossa credora em 600 mil euros. E a conta 25, financiamentos obtidos,
é a conta onde vamos contabilizar este tipo de operação, nomeadamente a 25.1 instituições de crédito e sociedades financeiras, muito especificamente a 25.1.1 empréstimos bancários. Esta é uma conta de passivo que vai ser reconhecida pelo montante em dívida perante a banca. Mas sabemos que os passivos eles desdobram-se em duas grandes componentes. O passivo não corrente, que é a dívida de médio e longo prazo, e o passivo corrente, que é a dívida de curto prazo. O passivo corrente é aquela dívida à qual nós temos de dar uma resposta, temos de pagar, nos próximos 12 meses. E, portanto, tem uma exigibilidade até 12 meses. O passivo não corrente é aquela dívida que só pagaremos passado esse tempo. E, portanto, a dívida vai se reorganizando sistematicamente. Estamos sempre em vista os próximos 12 meses e considerando a data de relato, 31 de dezembro de um determinado ano, temos a perspectiva dos próximos 12 meses, passivo corrente, e de um horizonte além desses 12 meses de passivo não corrente. E dessa forma, na contabilização, já consideramos o seguinte: se eu obtenho 600 mil euros de empréstimo, significa que os próximos 12 meses a pagar, nomeadamente no primeiro ano, é a minha amortização de capital. Este primeiro ano pago 139.207,10. Esta é a minha amortização de capital. São, efetivamente, o contexto de um passivo corrente. Então vou creditar empréstimos bancários, ali como corrente, 139.207. E, para além disso, haverá um capital final em dívida que será liquidado ou exigível num horizonte temporal para além de 12 meses, aqui do primeiro ano, de 460.792,90. E, portanto, podemos logo, no reconhecimento do empréstimo, ter a preocupação de subdividir a nível informático a empréstimos bancários na sua componente não corrente, ou seja, de médio e longo prazo, e na sua componente corrente de curto prazo. Entretanto, estamos aqui a focar neste primeiro ano, porque isto vai se reestruturando todos os anos. Claro que no quarto ano já não haverá nada num horizonte para além de 12 meses, não é? Portanto, no último ano é tudo corrente, é tudo a pagar ao longo daquele ano. Quanto ao reconhecimento das prestações, as prestações elas são contabilizadas da seguinte forma: uma prestação consiste em pagar ao banco uma componente de amortização de capital mais uma outra constituída por juros. A componente de amortização de capital mais os juros forma a prestação. E dessa forma, quando chegamos à altura de proceder ao pagamento dos nossos juros, utilizamos a conta 6911. Isto relativamente à primeira prestação. A conta 6911 é um gasto de natureza financeira, nomeadamente juros suportados, juros de financiamentos obtidos. E o próprio imposto de selo relacionado aqui com um custo inerente à dívida, ao juro, é incorporado aqui neste mesmo custo. E, consequentemente, os juros de 30 mil
mais o imposto selo que sobre eles incide de 4%, é tudo integrado aqui no custo da dívida, que prefaz, então, os 31.200 euros, debitando a conta juros de financiamentos obtidos. Entretanto, a amortização do capital, que no primeiro ano teria de ser de 139.207 e que já está considerada como de curto prazo, agora ao liquidar, vamos debitar a conta empréstimos bancários em passivo corrente e dessa forma, debitando esta conta, diminui a dívida porque os passivos debitam-se por diminuições. E a conta de depósitos à ordem é creditada por 170.407.10, refletindo a diminuição da nossa conta para efetivamente pagar o valor dos juros mais o capital. Entretanto, vamos ter de fazer uma reclassificação do empréstimo, porque a verdade é que com o lançamento número 2 ficamos sem qualquer valor em passivo corrente, não é? E agora temos de voltar a passar para o passivo corrente os próximos 12 meses de dívida. E os próximos 12 meses de dívida, ao segundo ano, é a próxima amortização de capital de 146.167. Então, aquele bolo que estava em empréstimos bancários não corrente, de 460.792,90, uma parcela disto, ou seja, 146.167,45, vai ser transferida para corrente, ou seja, de curto prazo. E assim o fizemos. A conta 25.1112, empréstimos bancários não corrente, debita-se por 146.167,45. Ela tinha ali aquele crédito todo, agora é transferido para empréstimos bancários passivo corrente, 146.167,45, e que será a prestação, a componente de amortização de capital que vamos ter, que nos será exigível nos próximos 12 meses à data de relato. E esta é uma reclassificação que vai sendo feita sistematicamente, ano após ano, até chegarmos ao último ano, ao quarto ano, em que apenas teremos um passivo corrente que nos vai ser exigível, porque o empréstimo, após o pagamento dessa amortização de capital, extingue-se. Os suprimentos são também um exemplo de atividade de financiamento, do ciclo de financiamento de uma empresa. Enquanto que um empréstimo bancário é um empréstimo feito por uma entidade externa, como uma entidade financeira, como um banco, um suprimento é um empréstimo feito à empresa por um sócio. Ou seja, um detentor do capital da empresa empresta uma verba à sua empresa. Os suprimentos, eles podem ter um caráter oneroso ou não, mas sendo oneroso, vão efetivamente vencer juros. O ponto número 30 diz-nos que a entidade pretende obter um financiamento a médio e longo prazo no montante de 150 mil euros. E em Assembleia Geral foi proposto pelo sócio Manuel o empréstimo por este à sociedade, mediante a taxa de juro anual de 4,5%. Taxa essa revista anualmente em Assembleia Geral. Os juros pagos no final de cada ano do empréstimo e o reembolso total no período a determinar pela gerência da empresa. A proposta do sócio foi aceite, tendo o montante sido transferido no dia 30 de abril do ano N. Um suprimento é então considerado um empréstimo do sócio à sua empresa, portanto, está dentro da atividade de financiamento da empresa.
Quando se faz o reconhecimento do recebimento do empréstimo do sócio, debitamos a nossa conta de 12 bancos por 150 mil euros e a conta que aqui nos vai servir de reconhecimento de um passivo, que isto é uma dívida que nós estamos agora a contrair para com o sócio, mas temos uma conta apropriada que vem dentro da conta 25, aquela mesma onde ainda há pouco, na 2511, fizemos o reconhecimento de empréstimos bancários, mas temos aqui uma subconta específica, que é a 253, participantes de capital, outros participantes, suprimentos e outros mútuos, quando temos assim, nomeadamente sócios, pessoas singulares, e é a partir desta conta que se vai reconhecer a dívida. Ou seja, assume-se 150 mil euros a crédito passivo. Depois, quando se faz o pagamento dos juros, e portanto aqui temos de ter em consideração o chamado regime do acréscimo. Porque se o empréstimo é contraído, e neste primeiro ano, a 30 de abril do ano N, entre 30 de abril a 31 de dezembro, decorrem 8 meses. São 8 meses. E, portanto, nós temos de considerar acrescer ao ano N 8 meses de juros. Apenas 8. Porque é de 30 de abril até 31 de dezembro em relação ao ano N. Isto até porque os juros eles só vão ser pagos no final de cada ano do empréstimo. Ou seja, como ele foi contraído a 30 de abril do ano N, só a 30 de abril de N mais 1 é que a empresa vai efetivamente pagar juros ao sócio. No ano N não paga. Mas o pressuposto do acréscimo diz-nos que os gastos, assim como os rendimentos, mas neste caso os gastos, eles devem ser reconhecidos, contabilizados relativamente ao período a que dizem respeito, independentemente do pagamento a ocorrer em período ou em períodos subsequentes. E, portanto, para aplicar este regime do acréscimo, eu vou ter de considerar já em gastos do ano N os 8 meses que lhe pertencem, ao nível de juros, independentemente do pagamento só ocorrer no final de um ano de contagem de juros e que já se reporta para o próximo ano. Então são 8 anos do ano N. Aliás, 8 meses do ano N. 8 meses de juros. 8 meses de juros fazendo o cálculo. Portanto, fizemos ali o cálculo da taxa de juro equivalente. 8 meses prefaz 4.409,77 euros de juros, que utilizando as fórmulas da matemática financeira, e portanto debitamos a conta 6911, juros financiamentos suportados, por 4.409,77, e estamos assim a considerar o regime do acréscimo, o ano N, e a nossa contrapartida será neste regime do acréscimo, em que estamos efetivamente a realizar aqui um reconhecimento de acréscimos de gastos, é a conta 2722, credores por acréscimos de gastos, que nos vai permitir, ao ser creditada, assumir aqui um credor por acréscimos de gastos no montante de 4.409,77 e permitir-nos assim fazer a transição de um período para o outro. No próximo ano, em que de facto temos de pagar
ao sócio os juros, ou seja, vai sair o dinheiro realmente no próximo ano, e o próximo ano são apenas 4 meses, não é? Porque 8 meses de juros já estão contabilizados no ano N, o próximo ano serão 4 meses, e fazendo aqui o cálculo, através da taxa de juro equivalente, temos 2.204,89 para o ano N mais 1. E nessa altura, contabilizamos na conta 6911 os 4 meses que pertencem ao ano N mais 1, ou seja, 2.204,89, e aquela conta que no ano anterior havia sido creditada, credores por acréscimos de gastos, agora é debitada. E no fundo ela acaba por saldar 4.409,77. Estes juros, eles são objeto de retenção na fonte, em sede de IRS, se estivermos aqui perante um sócio que é uma pessoa singular, seria em IRC, se tivéssemos um suprimento entre duas pessoas coletivas. Aqui, considerando o sócio, foi feita a retenção na fonte, e a retenção na fonte significa que vamos creditar o Estado no âmbito do imposto sobre o rendimento, muito concretamente capitais, pelo valor retido na fonte. No âmbito de capitais, trata-se de uma taxa liberatória de 28%, porque o sócio é uma pessoa singular, se fosse uma pessoa coletiva seria 25%, e o valor que realmente é pago e que se credita a conta 12.1 por 4.762,55 é o valor que é transferido para o sócio, porque ele recebe o seu rendimento descontado líquido do imposto, ora retido na fonte, mas a título aqui de uma taxa liberatória. Por fim, uma outra situação para o financiamento da empresa são as chamadas locações financeiras. E no manual temos vasta informação sobre locações financeiras, que eu aconselhava fazer a leitura, ou pelo menos ficar com tudo isto para que no futuro, se surgir alguma questão sobre contratos de locação financeira, temos aqui vários exemplos no manual sobre vários contratos de locação financeira, como é que eles se contabilizam, mas vendo assim um primeiro contrato de locação financeira, onde temos um equipamento industrial, um valor de 100.000 euros, uma taxa de juros de 5% ao ano e uma duração de 10 rendas semestrais e pós-antecipadas no valor de 10.979,58. O valor residual do contrato é de 5.000 e a vida útil do bem 8 anos. Temos aqui o plano de pagamentos do contrato de locação financeira, e nos contratos de locação financeira ocorre a chamada substância sobre a forma. Ou seja, logo no início do contrato vai prevalecer esta intenção de vir a adquirir o equipamento. A locação financeira é um financiamento, sem dúvida que o é, mas havendo esta intenção por vir a adquirir o equipamento e prevalecendo a substância sobre a substância económica, sobre a forma jurídica, vamos já contabilizar este equipamento como se fosse nosso. E, portanto, reconhecemos o equipamento básico na conta 43.3. E a contrapartida é uma dívida perante uma locadora. E essa dívida a partir da conta 2513. 2513. Dentro da mesma linha da 25, mas agora a 2513 locações financeiras. E vejam que estamos a utilizar várias subcontas dos financiamentos obtidos.
Agora, locações financeiras, a conta 2513. Este é o lançamento da locação financeira a nível do contrato e pelo valor do bem locado, prevalecendo a substância, ou seja, a substância económica sobre a forma jurídica com que o contrato é celebrado. E depois temos as amortizações de capital, ou seja, quando ocorre a primeira prestação, vamos debitar amortização de capital, a tal conta 2513, pelo valor do capital. Isto é uma questão. Portanto, esta aqui é a primeira prestação e no mapa ali de pagamentos, a primeira prestação tem uma amortização de capital de 8.479,58, juros de 2.500 e a renda, que é a amortização de capital mais os juros, e temos de fazer isto sistematicamente ao longo de 10 períodos, mas o exemplo de um período, considerando então a conta 2513 a debitar, diminuindo o passivo por 8.479,58, os juros suportados, a tal conta 691, 2.500, a deduzir o IVA, é permitido deduzir o IVA que incide sobre capital e juros se, efetivamente, o artigo 21 do Código do IVA não obstar esta dedução. E no caso de equipamento básico, é possível, é permitido a dedução do IVA. Então vamos à conta 2432, IVA dedutível, e deduzimos 2.525,30, recuando aqui, ou seja, seria o IVA sobre capital mais juros, porque quando se paga a renda, paga-se capital mais juros mais o IVA. E depois o total da prestação, creditar a conta 12.1 pelo total da prestação de 13.504,61. Portanto, como vos disse, a prestação ela é composta pela amortização do capital, pelos juros suportados e pelo IVA que incide sobre as componentes da prestação. Este equipamento, futuramente, ele é objeto de depreciações, porque como ele foi contabilizado no ativo não corrente, ativos fixos tangíveis da empresa, o tal pressuposto, o princípio da substância económica sobre a forma jurídica, ele é contabilizado no nosso ativo. O que vai acontecer é que ele vai ser objeto de depreciações. E a depreciação, considerando a taxa de depreciação, que aqui é de 12,5% sobre o valor da aquisição, todos os anos e durante a vida útil, depreciações do período, que será a conta 6423 para equipamento básico, portanto aqui uma conta de gastos é debitada, e credita-se depreciações acumuladas em equipamento básico pela diminuição do ativo, 12.500 euros. Se eventualmente, e sendo obviamente a intenção fazer a opção pela aquisição do equipamento, a aquisição do bem no fim do contrato, no fim do contrato o valor residual, que seria o último valor ali em dívida, e fazendo o pagamento, a conta 2513 é debitada por 5.000 e nessa última prestação, contas saldadas com a locadora, a dedução do IVA e o valor a pagar de 6.150. Isto é o caso de uma locação financeira, em que temos aqui a exemplificação. Eu aconselho a fazer a leitura aqui do manual de tudo o que está escrito sobre locações financeiras versus locações operacionais. Aquilo que não é considerado uma locação financeira é considerado uma locação operacional. Ou seja, a locação operacional
por norma, implica a utilização de um equipamento que não há intenção de o vir a adquirir, mas utilizá-lo durante um determinado espaço temporal, porventura mais curto do que a locação financeira, e utilizá-lo tendo como contrapartida o pagamento de uma renda. Portanto, as locações operacionais são contabilizadas como despesa, como gasto. Ou seja, o equipamento não é contabilizado como se já fosse da empresa, como aconteceu na locação financeira. O equipamento não vai ser contabilizado no ativo da empresa. O equipamento vai ser utilizado pela empresa, usado pela empresa, mas o reconhecimento das locações operacionais é em rendas e alugueres. Durante, obviamente, o período que estiver contratualizado. Findo esse período, o equipamento será naturalmente devolvido, eventualmente renovar o equipamento com um novo que o virá a substituir. Temos então a fatura 3.567 do dia 10 de agosto, relativa ao contrato de renting, relativa à viatura de transporte de mercadorias, com um aluguer mensal de 600 euros, aos quais acresce IVA à taxa normal. A empresa nunca teve a intenção de vir a adquirir este equipamento, esta viatura de transporte de mercadorias, contratou um contrato de renting, que no fundo é uma forma de uma locação operacional, pagando mensalmente um valor de 600 euros e utilizando esta mesma viatura neste sistema de aluguer. E, portanto, o reconhecimento é feito mensalmente à medida que se vão pagando as rendas. E nas locações operacionais tudo passa pela classe 6, ou seja, mas muito concretamente os fornecimentos e serviços externos, a conta 62, onde nós temos rendas e aluguer 6261. E, portanto, a contabilização vai apenas ter aqui um impacto nos gastos, ou seja, na demonstração dos resultados, reconhecimento do aluguer mensal, a conta 6261 por 600 euros. Aqui não há propriamente uma componente de juros, porque quando é estabelecido este aluguer mensal, ele já é suficientemente robusto para cobrir tudo o que a locadora pretende obter do locatário, e portanto são 600 euros na sua totalidade. O IVA dedutível de outros bens e serviços, podemos deduzir o IVA porque se trata de uma viatura de transporte de mercadorias, não é uma viatura ligeira de passageiros, é uma viatura de transporte de mercadorias e, portanto, o artigo 21 do Código do IVA não obsta que a dedução do IVA seja efetivamente permitida, então deduzimos o IVA. Aqui é um IVA de outros bens e serviços, porque a locação operacional é, no fundo, um serviço de aluguer que está a ser proporcionado por uma locadora e, consequentemente, 138 euros a debitar o IVA dedutível. E depois, a locadora, ela não é aqui considerado um financiador, como acontece nas locações financeiras, onde nós tínhamos a conta 25, locações financeiras. Na locação operacional, a locadora, ela é um fornecedor de um serviço. E um fornecedor de um serviço deve ser registado na conta 22, fornecedores, conta corrente gerais. Logo, o valor em dívida perante a entidade que aluga e que é um fornecedor de um serviço de aluguer é a conta 2211. E, portanto, esta conta é creditada, aumentando assim o passivo,
por 738 euros. Quando se proceder ao pagamento à locadora, então o registro é debitar a conta 2211, a qual anteriormente foi creditada, e assim contas saldadas, e creditar o pagamento mensal do aluguer, a conta 12.1 por 738 euros. Temos assim um exemplo de contabilização de uma locação financeira versus uma locação operacional. No manual tem vários exemplos e outros exemplos destas operações de financiamento e temos vários comentários da distinção entre as locações operacionais e financeiras que eu convido à leitura. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima videoaula.